Amada irmã, amada igreja, bom dia nesta sexta-feira, dia 15 de junho de 2018, mais uma vez em nome santo de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, mas primeiramente nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele está nos ouvindo dos céus, perdoando os nossos pecados, sarando toda a nossa terra, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra em nome de Jesus. Em nome santo de Jesus Cristo, nós queremos mais uma vez abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes que nesta sexta-feira, que neste dia 15 de junho e no sábado completo e comemoro mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, em nome santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora e edificadora para a amada igreja. Irmãos, é comum nós vermos pregadores, nós vemos pessoas expulsando demônios, repreendendo o mal e dizendo: vá para o inferno, vá para as profundezas do inferno. E hoje o diabo, ele não pode mais entrar no inferno. Hoje os demônios não podem mais entrar no inferno. Eles já estiveram no inferno antes da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, até no momento em que o Senhor Jesus Cristo desceu ao inferno e lá ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus, naqueles 3 dias que as religiões cobrem imagens, que as religiões comemoram a morte de Cristo, mas ele desceu morto ao inferno e chegou lá. O Espírito Santo o revestiu, o reviveu, o ressuscitou, ele tomou as chaves da morte do inferno das mãos do diabo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. Tem as chaves da morte do inferno, pregou para aquelas almas que não tiveram oportunidade de salvação, que vieram antes dele ao mundo, para dar a oportunidade a elas de salvação, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 ao 22, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também por uma verdadeira figura agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Em Efésios capítulo 4, de versículos 8 ao 10, também está escrito: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, ou na expansão de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Em Colossenses, então uma passagem de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que está escrito: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Ou seja, após o Senhor Jesus Cristo tomar as chaves da morte do inferno das mãos de Satanás e seus demônios, após ele ter pregado para aquelas almas, ter dado a oportunidade a elas de salvação, ele tranca o inferno, toma as chaves da morte do inferno das mãos do diabo, tranca o inferno e faz um desfile nas regiões celestes com Satanás e seus demônios confessando as suas derrotas, conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. E nós já vimos em pregação anterior, irmãos, que o inferno fica no mais profundo do abismo. Naquela pregação que nós vimos, falamos sobre Abraão e Lázaro, o mendigo, e o jovem e o rico, que morreram, e um foi para o seio de Abraão e outro não. Portanto, ele falou: pai Abraão, mande que Lázaro
vai e fale aos meus irmãos. Aí Abraão diz a ele, não, existe um grande abismo, não, mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua. Aí Abraão, não, existe um grande abismo entre ti e nós, e este abismo que separava as partes onde eles estavam, o mais profundo daquele abismo era bem mais abaixo do que o local onde eles estavam, e lá no mais profundo do abismo está o inferno, irmãos. Portanto, o diabo ele não tem mais as chaves da morte do inferno, ele não tem mais poder de levar ninguém para o inferno. Por quê? E ele não pode entrar no inferno. Por quê? Porque as chaves da morte do inferno estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E o que significa morte? Vamos ver no sentido bíblico o que significa. Morte é a natureza pecaminosa de Satanás, como está do diabo, de Satanás, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E também está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Portanto, também está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hoje o diabo não tem mais poder sobre os servos de Deus, hoje o diabo não tem mais poder sobre os filhos de Deus, aqueles que confessaram e que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ou mas a todos quantos receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, hoje o diabo não tem mais poder sobre os filhos de Deus, e está escrito também, amados, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, portanto, vejamos, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 está escrito, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Mas por quê? O diabo hoje ele não tem mais poder sobre os servos de Deus, mas ele ainda continua com poder sobre as pessoas que estão no mundo, sobre as pessoas que são consideradas adúlteros e adúlteras, inimigos e inimigas de Deus, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Também está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que a primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou seja, o mundo ele jaz no maligno, o mundo ele está morto no diabo, o mundo ele está pecando, ele está recebendo o salário do pecado, que é a morte. Primeiro a morte espiritual e como consequência pode vir a morte física. Também está escrito, amados, em Isaías capítulo 14, versículos 11 ao 15. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com os sons dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, das bandas do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Portanto, o diabo ainda será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo, e o inferno será lançado no lago de fogo
que é a segunda morte, naquele lago que nós já vimos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Portanto, amados, nós temos que vigiar muito, nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque em João capítulo 8, versículo 32 está escrito, Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para sermos libertos das amarras de Satanás, nós temos que conhecer a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, ao qual nós temos que nos apegar, nós temos que procurar conhecer a verdade, irmãos, porque sem o conhecimento da verdade, nós vamos ser enredados por doutrinas outras, por falsas profecias, por falsas doutrinas. Portanto, que fique esta palavra de exortação e de edificação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por esta palavra exortadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus.